Fala galera, estamos de volta aí para gravar mais um bloco desse nosso curso aí, preparatório para a Polícia Rodoviária Federal. E a gente está aqui fazendo questõezinhas, não é de razão, proporção, divisão em partes proporcionais. Vamos fazer uma questão que eu julgo, né, ter sido uma das mais difíceis aí que já caiu em prova de concurso. E eu quero fazer essa questão agora com muita tranquilidade com você. Vamos lá para a tela? Vamos lá para a tela então, vamos juntos, vamos lá para a tela. Veja só. 2 funcionários de uma repartição foram incumbidos de arquivar 164 processos. Então, veja só. Esses 2 funcionários vão arquivar, vão dividir 164 processos. Na razão direta de suas respectivas idades e na razão inversa dos seus respectivos tempos de serviço público. Eita, professor, peraí. Ele quer dividir 164, na razão direta é de forma diretamente proporcional, né, Sanches? É. Na razão inversa é de forma inversamente proporcional, né? É. Então, vê. Esses 2 funcionários querem arquivar 164 processos e dividiram esse total de forma diretamente proporcional às suas idades e inversamente proporcional a seus tempos de serviço público. Então, é uma questão que eu julgo um pouco mais difícil, porque você vai dividir o número de forma diretamente e inversamente proporcional, não é? Simultaneamente, ao mesmo tempo. Há outras variáveis, então preste bastante atenção. Se um deles tem 27 anos e 3 anos de tempo de serviço e o outro 42 anos e está há 9 anos no serviço público, então a diferença positiva entre os números de processos que cada um arquivou é, veja só, eu tenho 164 processos, veja só. Eu quero dividir na razão, preste atenção, na razão direta, de maneira diretamente proporcional às idades. Então, deixa eu botar isso aqui mais bonitinho. Pronto. Na razão direta, ou seja, de modo diretamente proporcional às idades. E na razão inversa, ou seja, de maneira inversamente proporcional aos tempos de serviço. TS, tempo de serviço. Ok? Beleza, gente? Bom, um deles tem 27 anos, cuidado, viu? 27 anos é a idade, viu? É a idade. Um deles tem 27 anos e 3 anos de tempo de serviço. Muita gente faz assim, ó, 27 e 3, né? Então vai botar aqui 27 e 3. E o outro, 42 e 9. Aí bota aqui 42 e 9. Errou. Errou, porque veja só. Veja só. Aqui em cima, gente. Aqui em cima, eu preciso colocar as idades, enquanto que aqui embaixo o tempo do serviço público. Aí atenção agora, tá? Vê só no texto. Um deles tem 27 anos e 3 anos de tempo do serviço público. Então, ó, um deles tem 27 anos e 3 anos no tempo de serviço público. E o outro tem 42 anos e está há 9 anos no serviço público. Então, um tem 42 anos e está há 9 anos no tempo de serviço público. Aí ele agora quer saber a diferença positiva entre os números de processo que cada um arquivou. Então, veja, gente, claramente eu sei que esse 164... não é? Que essa quantidade de processos vai ser quebrado em 2 partes. Afinal de contas, eu tenho 2 funcionários aí. Uma parte vai ficar com o funcionário que eu estou chamando de A
e a outra parte vai ficar com o funcionário que eu estou chamando de B. Aí veja só, o funcionário A, deixa eu aqui marcar texto, o funcionário A, ele tem 27 anos e está há 3 anos no serviço público. Então, eu vou relacionar A com esses números, 27 e 3. Enquanto que o funcionário B tem 42 anos e está há 9 anos no serviço público. Mas veja só. Eu quero dividir esse 164 de forma diretamente proporcional às idades e inversamente proporcional ao tempo de serviço. Vamos com calma. Se eu quero... Então, você sabe que A está relacionado com esse 27 aqui e com esse 3, não é? Beleza. Se A é diretamente proporcional a 27, eu escrevo A sobre 27. Não é assim? Mas A é, ao mesmo tempo, inversamente proporcional ao tempo de serviço. Bom, aí aqui eu poderia processar de duas formas diferentes. Eu poderia tomar os inversos, como a gente fez numa questão agora anterior, e proceder como se fosse diretamente. Ou lembre-se que lá na teoria eu dei uma dica que se eu for dividir um número em partes inversamente proporcionais a dois outros, não é? A duas outras variáveis, eu posso simplesmente trocar esses valores de posição, boto 3 no lugar do 9 e 9 no lugar do 3, e procedo como se fosse diretamente proporcional. Tempo de serviço. E aí, ó, eu posso fazer assim agora, ó. A é diretamente proporcional a 27 e esse I é vezes. A é diretamente proporcional a 9. Eu vou botar o 9 agora aqui. Igual a B é diretamente proporcional a 42. I é esse vezes, olha o vezes. E B é diretamente proporcional a 3, para facilitar minhas contas. Aí agora vai ficar assim, ó, A está para. Bom, gente, aí é matemática básica, não é? Fazer continha. 27 vezes 9 dá 243. Isso é igual a B sobre 3 vezes 42 dá 126. Aí agora eu aplico aquela propriedade, que a gente já está cansado de saber, que a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes. A mais B dá 164, não é? 243 mais 126 dá 369. Bom, posso simplificar, posso deixar do jeito que está? Bom, não importa, tá? O que importa é que eu preciso calcular A, B e depois fazer a diferença positiva. Vamos calcular A. A sobre 243 é igual a 164 sobre 369. Se você fizer essas contas, meu pelos extremos, 243 vezes 164, dá 39.852, dividido por 369, isso dá 108. Aí, ó, se o total de processo que eles vão arquivar é 164, se eu diminuir 164, diminuir 108, eu sei que B vai arquivar 56. Tá? Beleza? A questão não pediu, veja que na letra E tem um 56, bem grandão para você marcar, não é? Ele não quer o quanto um funcionário específico desse vai arquivar. Ele quer a diferença positiva, ou seja, o maior menos o menor, não é? Do que cada um arquivou. Então é 108 menos 56. 108 menos 56. 108 menos 56 dá 52. 52, letra C é a resposta. Ok, gente? De boa na lagoa, tranquilidade. Pronto, vem cá comigo.
Com isso, a gente encerra a parte de razão e proporção e divisão em partes proporcionais e entra agora num assunto muito importante, muito traiçoeiro, que é regra de 3 simples e composta. Muita gente acha que sabe regra de 3, até porque muita gente acha que regra de 3 é sempre assim, vê só. Com R$1 eu compro 10 pães. Com R$2 eu vou comprar quanto? Bicho, com todo respeito, isso não é regra de 3 não, e nem é assim que vai cair na sua prova. Tá? Será que você lembra que existe regra de 3 simples e composta? Será que você lembra que toda a questão de regra de 3, você tem que comparar grandezas? Será que você lembra disso? Porque não ache que, primeiro que é assim, regra de 3, com R$1 eu compro 10 pães, com 2 eu compro quanto? Não vai ser assim na sua prova. Você está fazendo de forma automática e sem pensar no problema, e isso é muito perigoso. Vamos relembrar que existe, não é? Uma regra de 3, ela pode ser classificada de duas formas diferentes, simples e composta. Vamos entender quando uma regra de 3 é simples, quando uma regra de 3 é composta e quando a gente vai precisar usar a regra de 3, tá? É muito importante que você saiba quando usar. Ou seja, quando é que você usa a regra de 3 na sua vida? Sempre? Será que você usa em todo caso? Não. Vamos ver quando é que a gente precisa usar a regra de 3. O que é uma regra de 3? O que é uma regra de 3 simples? O que é uma regra de 3 composta? O que é que a gente vai precisar para acertar essas questões? Vamos lá para a tela? Vamos juntos? Vamos lá para a tela. Veja só. O que é uma regra de 3 simples primeiro? Relembrando para você que uma regra de 3 ela pode ser classificada em simples ou composta. Vou falar aqui primeiro de regra de 3 simples, ok? Bom, regra de 3 simples é um processo prático para a resolução de problemas que envolvem apenas, isso é muito importante, gente, apenas duas grandezas, que podem ser direta ou inversamente proporcionais entre si. Sanches, ser direta e inversamente proporcionais entre si, como assim? Veja só, venha cá comigo, preste atenção. Preste atenção. Sanches, o que é uma regra de 3 simples? Regra de 3 simples, gente, nada mais é do que um processo, veja só, em que você vai precisar para resolver problemas, mas não é um processo que você vai usar para resolver qualquer problema. Você vai usar uma regra de 3 quando você precisar comparar apenas duas grandezas. Quando você precisar comparar apenas duas grandezas, você vai usar esse processo chamado de regra de 3, tá certo? Simples. Simples não é porque é fácil, não. Simples é um nome dado a um processo que você realiza, não é? Quando você compara apenas duas grandezas num problema, e a gente vai ver como é que a gente vai comparar essas duas grandezas, e aí a esse processo em que você compara apenas duas grandezas é chamado de regra de 3 simples. Esqueça essa história de ser simples, de ter analogia em ser fácil. Não tem nada a ver, tá certo? Segundo, você já parou para se perguntar por que o nome regra de 3? Por que não é regra de 8, regra de 7, regra de 2? Por que é regra de 3? Venha cá na tela comigo, venha cá, por favor, um minutinho, venha cá. Veja só. Aqui. Veja. Primeira novidade que eu queria trazer para você, tá? Primeira coisa, acho que vale a pena um esqueminha aqui, tá, gente? Eu acho que vale a pena um esqueminha aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou chamar aqui. Melhor. Vê. Vale a pena um esqueminha. O que a gente está estudando agora é um assunto chamado regra de 3, tá? Regra de 3. E toda, gente, regra de 3, ela pode ser classificada em simples. Regra de 3, ela pode ser simples
ou uma regra de 3, ela pode ser composta. Tá bom? Simples ou composta. Tá. E esse processo chamado de regra de 3, eu uso ele quando, gente? É um processo quando eu vou o quê, gente? Comparar. Olha só, é um processo que eu vou, aqui ó, um processo prático de resolução que envolve apenas duas grandezas. Mas é um processo que eu, ó, comparo grandezas. Então, regra de 3 é um processo que eu vou usar quando eu precisar comparar grandezas. Quando eu precisar comparar apenas duas grandezas, eu vou estar diante de uma regra de 3 simples. Mas se eu precisar comparar mais de duas grandezas, aí eu vou estar diante de um probleminha de regra 3 composta. Lembre-se que simples não significa que um problema de regra 3 simples seja mais fácil que de regra 3 composta. Tem nada a ver. Então, de novo, regra de 3 é um processo que eu vou usar quando eu precisar o quê, gente? Muito bem, comparar grandezas. Se eu precisar comparar apenas duas grandezas, eu vou estar diante de uma regra 3 simples. Se eu precisar comparar mais de duas grandezas, eu vou estar diante de um processo chamado regra de 3 composta. Mas o que eu queria conversar com você, antes de mais nada, é por que regra de 3? Gente, a primeira coisa que a gente precisa, que eu quero dizer para você, que talvez você se assuste, mas que toda regra de 3, gente, toda ela, nada mais é do que uma, vê que é retado, do que uma proporção. É uma proporção. E você já estudou comigo que toda proporção é a igualdade de no mínimo duas razões. Concorda? Então, por exemplo, você viu que algo desse tipo é uma proporção. Sim ou não? Viu que algo desse tipo é uma proporção, certo? E que em toda proporção vale aquela propriedade. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Deixa eu botar um númerozinho aqui legal, tá? Tá 5 aqui. Se eu pedisse para você achar o valor de x, como é que você faria? Você usaria aquela propriedade fundamental das proporções que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Não é isso? Pois bem, vê só, gente. Toda regra de 3 nada mais é do que uma proporção, gente. O que é uma proporção? E esse nome, regra de 3, ó, de 3, é porque numa proporção, quando eu quero encontrar uma variável, eu já tenho normalmente 3 valores e eu quero encontrar esse valor desconhecido. Como toda proporção, não é? Todo problema de regra de 3 se resume a uma proporção, beleza? Uma proporção é uma igualdade de no mínimo duas razões. Então eu tenho aqui quatro partezinhas, ó. Eu tenho o x, o 3, o 10 e o 5. Quando a proporção eu conheço 3 valores e desconheço 1, essa minha proporção, não é? Esse cálculo que eu vou fazer para encontrar essa variável, nada mais é do que uma regra de 3. Vê que é arretado. Ou seja, não há mais nada de novo a aprender de maneira teórica nesse assunto. A gente vai aprender a técnica. Mas eu já estou lhe adiantando que regra de 3 nada mais é do que uma proporção. Tá? E é assim que a gente vai resolver os probleminhas nesse curso de regra de 3, usando o conceito de proporção. Veja só, um problema muito comum que os alunos erram muito, por exemplo, é esse aqui, ó.
Veja só. Viajando a uma velocidade de 120 km, consigo chegar ao meu destino em 1 hora. Quanto tempo duraria essa mesma viagem se a velocidade fosse a 40 km por hora? Primeiro, essa questão traz quantas grandezas para a gente trabalhar? 2. Velocidade e tempo. Não é assim, gente? É ou não é? Então, vê. Preste atenção como a maioria dos alunos fariam. A maioria dos alunos fariam assim. Viajando a 120 km por hora, eu chego no meu destino em 1 hora. Quanto tempo vai durar a mesma viagem? Então, x aqui embaixo de 1, porque é tempo, se a velocidade for de 40. Muita gente faria assim, não é? Meio pelos extremos agora. É ou não é? Tranquilo? Aí faria assim, ó. 40 vezes 1, que é 40, 120 vezes x dá 120x é igual a 40. Logo, x é igual a 40 sobre 120. Se eu fizer essa conta, simplificar o zero, vai dar 4 sobre 12, que é 1/3, simplificando, que dá 0,33 4, 1 por 4, 3, 0,33 hora. Será que isso está coerente? Vê só, se eu viajar a 120 km por hora, com o pé enfiado no acelerador, eu demoro 1 hora para chegar no meu destino. Se eu tirar o pé, for bem devagarzinho, nessa conta que eu fiz, está me dizendo que eu vou demorar menos de 1 hora, vou levar 0,33 horas. Tem sentido? Claro que não. Sabe por que não? Porque você quis fazer decorado, achando que toda a regra de 3 se faz desse jeito. Não se faz desse jeito, gente. Sabe por quê? Vou apagar, viu? Porque está erradíssimo isso. Porque toda a questão de regra de 3, a gente vai precisar comparar as grandezas para saber se elas são direta ou inversamente proporcionais entre si. Como assim? Vamos armar o problema, como a gente fez agora? A questão está dizendo, a 120 km por hora eu demoro 1 hora para chegar no meu destino. Quanto tempo duraria essa mesma viagem se a velocidade fosse, quanto tempo x duraria essa viagem se a velocidade fosse de 40 km por hora, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer assim, São quantas grandezas aí? Apenas 2. Então, eu estou diante de uma regra de 3 simples. Como é que eu vou fazer? Tanto na regra de 3 simples quanto composta. Eu vou identificar, primeira coisa, eu vou tratar esses valores como frações. 120 sobre 40 e 1 sobre x, primeira coisa. Segunda coisa, vou escolher a minha grandeza que possui a variável que eu quero encontrar. Qual é a grandeza que possui a variável que eu quero encontrar? Tempo de viagem. Não é isso? A minha grandeza não é essa. Vou trazer esse valor aqui para baixo, 1 sobre x, do jeito que ele está. E vou igualar a uma outra fração. Que outra fração é essa aqui, Sanches? É a fração que eu vou trazer dessa minha outra grandeza. Vou repetir. Monto o meu problema, identifico a grandeza que possui a variável que eu quero encontrar, que é a minha chamada grandeza fundamental. Trago essa fração da grandeza fundamental, 1 sobre x para cá, do jeito que ela está, igualo a uma outra fração. Veja que como a regra de 3 é simples, eu estou comparando apenas 2 grandezas. Isso significa dizer que eu vou ter apenas 2 frações no meu problema, tá? Então a primeira fração já botei aqui. Eu preciso agora saber se eu vou trazer essa fração 120 sobre 40 para cá, do jeito que ela está, ou modificada. E eu só vou saber se eu vou trazer do jeito que ela está para cá, ou modificada, quando conversar com as grandezas. Venha cá comigo. Como assim, Sanches, conversar com as grandezas? Eu preciso saber se essas duas grandezas, velocidade e tempo de viagem, são direta ou inversamente proporcionais entre si. Me diga uma coisa. Quando eu aumentar a minha velocidade do meu carro, eu demoro mais tempo ou menos tempo para chegar ao meu destino? Quanto maior a velocidade,
menor vai ser o tempo, não é verdade? Se eu pisar no acelerador, eu vou chegar mais rápido. Então, ó, quando eu aumento a velocidade, eu diminuo o meu tempo de viagem. Se eu diminuir a velocidade, eu aumento o tempo da minha viagem. É ou não é? Então, esqueça os valores. A gente sempre vai trabalhar assim, quanto maior uma grandeza, a outra vai ser mais ou menos, tá? Então, aqui, quanto maior a velocidade, mais tempo ou menos tempo eu levo para chegar no meu destino? Menos. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Ou então, quanto menor a velocidade, que foi o caso do problema, maior vai ser o tempo que eu vou levar para chegar no meu destino. Então, veja que essas grandezas estão variando em sentido contrários, em sentidos opostos. Então, eu digo que essas grandezas são inversamente proporcionais. E se elas são inversamente proporcionais, venha cá na tela para eu lhe mostrar o que você vai fazer. Se elas são inversamente proporcionais, eu vou trazer essa fração para cá, 120 sobre 40 invertida, 40 sobre 120. E aí resolvo a minha proporção, meio pelos extremos, 40x igual a 120, x é igual a 120 sobre 40, que dá 3 horas. Agora sim está coerente meu resultado. Eu, viajando a 120 km por hora, demorava 1 hora. Viajando agora a 40 km por hora, bem devagarzinho, vou demorar mais tempo para chegar no meu destino, vou demorar 3 horas. Beleza? Vem cá comigo, gente. Tranquilo demais, não é? Vamos fazer o seguinte, a gente vai parar aqui por hoje. Na próxima aula a gente volta com regra de 3 composta, exercício e dá continuidade com nossos assuntos. Beleza? Beijo no coração e até o nosso próximo encontro.